Paz e graça, meus amados, aqui fala Manuel Jael, apóstolo, servo de Jesus Cristo, chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Conforme já havia dito que alguns irmãos, me solicitaram pedindo ajuda a respeito desta matéria de paternidade espiritual, dizendo, apóstolo, queremos aprender um pouco sobre a paternidade espiritual, queremos ter mais subsídio, mais explicação sobre este assunto. Então, eu decidi gravar vídeos relacionados a essa matéria para poder satisfazer a vontade desses irmãos e não só, como também de outros irmãos que poderiam precisar e que se calhar ainda não têm esta necessidade urgente. Amados, eu já falei no vídeo anterior sobre a paternidade espiritual 1, parte 1. Já falamos lá de muita coisa. E aqui estamos para falar da paternidade espiritual parte 2 e vamos falar também de muita coisa. Então, presta atenção. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que ser filho de Deus é uma coisa, gerar filhos na fé também é outra coisa. No livro de São João, capítulo 15, versículo 16, Deus diz aí que o meu maior desejo é que meus filhos geram muitos filhos, ou seja, deem muitos frutos. Então, isso significa dizer que nós, como homens de Deus, ou como filhos de Deus, temos Deus como Pai, mas também temos a obrigação de gerar filhos para Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo é o Filho de Deus que gerou muitos filhos para Deus. Ou seja, ainda gera filhos para Deus. Né? Nunca vai parar de gerar, porque todos que querem ser filhos de Deus devem receber Jesus Cristo. Então, é o seguinte, quando você se tornou filho de Deus, você recebeu poder e autoridade, né? Então, significa dizer que quando você um dia ser pai na fé, de alguns filhos na fé, você também os deve dar poder e autoridade. Que poder e autoridade é esta? Poder que você vai transmitir por meio do ensino, vai dar a eles capacidade de enfrentar o mundo, de enfrentar os problemas, né? De enfrentar qualquer tipo de situações e até resolver problemas de ordem superiores. Então, todo o filho de Deus deve gerar filhos para Deus. Até porque um dos grandes propósitos do homem em vida é mesmo gerar filhos para Deus. O homem tem dois propósitos em vida, dois maiores propósitos. O primeiro propósito é gerar seus próprios filhos, filhos na sua espécie, reproduzir filhos. E o segundo é gerar filhos para Deus. Quando olhamos na Bíblia, nós vemos dois Adão, né? O primeiro Adão é Adão, marido da Eva, que gerou seres humanos, quer dizer que o pai de todos os homens é Adão. O primeiro casal que gerou os homens é Adão e sua esposa Eva. E depois o segundo Adão é Jesus, que gerou todos os homens para serem filhos de Deus. Ou seja, gerou os homens em filhos espirituais de Deus. Né? Uma bênção, né? Isso é uma bênção. Vamos continuar. Então é isso. Agora, é bem verdade que o pai, na fé, ele tem poder e autoridade. E o filho, na fé, ele tem liberdade e limites. Agora, é importante dizer que existem extremos para os dois. Quer dizer, o pai na fé não pode abusar do poder que tem e muito menos da autoridade que tem sobre o filho. O filho também não deve abusar da sua liberdade e dos limites que tem. De tal maneira que o pai não deve, vamos dizer, abusar do poder e autoridade que tem, e o filho também não deve ser um filho que é libertino, né? Vamos assim usar a linguagem, e um filho que usa violência, né? Um filho que usa a libertinagem e a violência não deve ser assim. Até porque Deus, na sua palavra, em Ezequiel 7:23, ele diz que a terra está cheia de violência, preparem celas ou cadeias. Então, se você é um pai na fé que abusa do poder que tens, sair por aí amaldiçoar teus filhos na fé, se você tentar sair da paternidade, eu vou te amaldiçoar, vou te liberar poder de maldição. Não faça isso, não estamos nessa geração ou nesse tempo. Temos que parar com essas coisas. Prosseguindo, meus amados em Cristo Jesus, é importante dizer, para você que é filho na fé, se o teu pai te proíbe alguma coisa, então estás proibido. Se o teu pai te autoriza alguma coisa, então estás autorizado. Se ele, porém, te ralhar, então estás avisado. E se ele te disciplinar, considere que estás corrigido. Não tente insistir em fazer o que teu pai já te havia proibido. Ok? Então, é isto. E outra coisa que é muito importante dizer, que muito além de ser um filho sem pai, ser um órfão, a pior coisa que pode existir é um filho ter um pai imaturo, um pai que não tem juízo. Então, você que é pai na fé, tenha juízo e tenha responsabilidade. Bem, vou falar de uma coisa muito importante para você que está me acompanhando. Eu vou me apoiar em alguns bonequinhos, desenhos animados. Vou falar um pouco do Hulk, do Batman, do Super-Homem e também do Homem-Aranha.
Eu creio que vocês já assistiram o Hulk, né? O Batman, o Super-Homem e o Homem-Aranha. Meus amados, é o seguinte. Se você é filho na fé, de um pai na fé, e você ainda é menor de idade, estamos a falar menor de idade, não. Se você ainda não é crescido espiritualmente, né? Não é bem instruído. Se o teu pai na fé morrer, você até pode ter liberdade de ter um outro pai na fé, porque você ainda é muito pequeno. É como se fosse um bebê. Quando os bebês hoje, quando um pai parte, deixa filhos pequenos, esses filhos vão ser criados na mão de um outro pai. Pode ser um padrasto, um tio, e ele vai ver esse tio ou esse padrasto como pai. Então, se você não tem tanto crescimento espiritual e teu pai na fé já te abandonou, você pode procurar um outro pai na fé, é normal. Agora, se você é tão crescido espiritualmente a ponto de conseguir andar sozinho, eu tenho até teu ministério pessoal, ou ministério, já está a assumir o ministério, e o teu pai na fé morre, ou viaja e te deixou sozinho, você não tem necessidade de ter um outro pai na fé, porque você já é grandinho, pode andar sozinho. Você mantém essa paternidade, mas porém, procura andar sozinho. Esses bonecos que eu citei aqui, Batman, Hulk, Super-Homem e tantos outros, muitos deles são órfãos, né? O pai do Hulk, vamos assim dizer, ele espancava quando ele foi pequeno, então o Hulk passou o tempo a viver sozinho. O Batman é órfão, o Super-Homem é órfão, o Homem-Aranha também é órfão. Então eles se juntaram, criaram habilidades e passaram a ser super-heróis. Quer dizer que sozinho, sem crescimento ou sem acompanhamento de um pai, conseguiram crescer sozinhos, salvando até os outros. Isso significa dizer, se você tem um crescimento espiritual que vez se alavancar sozinho, buscando conhecimento dali, daqui, e hoje já consegue andar sozinho, então você é um herói. Mas você não precisa mais de ter um pai na fé. Você precisa apenas de caminhar sozinho e até de ter mestres. Você pode ter muitos mestres, muitos pode ter, mas pai na fé é mesmo só um. Mas apóstolo, o meu pai na fé tipo, não consegue me instruir. Eu tenho mais conhecimento que ele. Ele é muito fraco. Bem, vou me apoiar num ensino da paternidade espiritual, né, num trecho de ensino da paternidade espiritual que o pastor Sadraque Manuel Fonquenda havia postado. E o ensino diz assim: Eli pode ser um pai fraco, mas gerou um forte Samuel. Jetro pode ser pouco, mas gerou o grande Moisés. João pode ser simples, mas batizou o eterno Messias. E ele ainda volta a dizer assim: pais fracos podem gerar filhos fortes. Pais pequenos podem gerar filhos grandes. Pais sem podem gerar filhos com. Sadraque Manuel Lufonquendo. Isso significa dizer que se o teu pai na fé não tem tanta capacidade para te alicerçar na doutrina, você não precisa sair da paternidade espiritual dele. Você só precisa respeitar, lhe valorizar, né? E sobretudo honrar essa paternidade em que você está. E acredito que se você está a funcionar, do resto você vai aprender com o seu mestre. Nem sempre o teu pai na fé vai te dar tudo. Às vezes você só precisa de pequenos subsídios para ter base suficiente para conseguir andar sozinho. Agora, se você esperar que teu pai na fé te dê tudo, é claro que você vai sempre ver insuficiência no seu pai na fé. Bem, existem pais na fé que têm muita capacidade, muita potência, parece até que têm tudo. Mas não é isto. Nós vamos sempre aprender com os outros também. Como disse Paulo, aprendemos um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, Paulo disse assim, aprendemos em parte. E Moisés escreveu que nós aprendemos um pouco aqui, um pouco ali. Então, você não vai aprender tudo com o teu pai na fé. Outras coisas, vais aprender de muitos mestres. Você pode ter vários mestres, mesmo 15 mestres pode ter. Mas pai na fé é só um. Não tenha pressa de sair na sua paternidade. Até porque quando os filhos começam a se desmembrar da paternidade espiritual, começam a enfraquecer essa paternidade, em parte estão a destruir o ministério do pai na fé. E isto não é bom. Em parte também é uma rebeldia. Então, meu caro jovem, você que me acompanhou é uma bênção como tal, mantenha a paternidade onde você está, respeite o pai na fé, não se rebele, seja humilde, seja suficientemente obediente, educado, de modo que possa suscitar alegria no coração do teu pai na fé e ele possa ter alegria de dizer que eu tenho filhos na fé, dizer fulano, fulano, fulano. Isto é muito bom. Que Deus lhe abençoe, estamos juntos.